ar ao vivo a 6ª edição do Ocupação, o programa que recebe universitários de todas as regiões do país que vieram a Brasília para conhecer de perto como funciona a Câmara dos Deputados. Hoje aqui com a gente estão 70 estudantes de todas as regiões do país. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E os convidados do programa de hoje, que estão aqui para responder as perguntas desses estudantes e também as perguntas de quem está em casa, são os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. O tema de hoje é o Estatuto do Desarmamento. Obrigada pela presença aqui no programa, deputados. Bom, obrigada. Bom, mais uma turma do estágio Visita está chegando ao final de uma semana aqui em Brasília. Até agora, eles já passaram por 4 dias de trabalhos intensos aqui no Congresso. A nossa equipe acompanhou e a gente pode mostrar agora um pouquinho como foi. Eu quis participar do estágio Visita porque a gente tem um preconceito, né, um início de um preconceito com a política, com o sistema legislativo, e aqui a gente pode conhecer um pouco melhor do trabalho dos parlamentares e assim extinguir esses preconceitos. Tem sido bem organizado, bem fluido, nós estamos bem satisfeitas com as instalações, com a recepção, com a organização, com o conteúdo programático. Realmente a tendência é que isso contribua bastante para a nossa formação, para expandir esse contato, interagir e realmente usufruir do que essa diversidade cultural pode nos oferecer, trazer tanto para a formação pessoal quanto profissional. Que tem para agregar. Sim. Nos tempos idos, quando eu estava entrando na faculdade de Direito, já se vai na estrada na vida, eu também fiz esse estágio. Mas de qualquer sorte, quem sabe aqui teremos deputadas ou deputados no futuro. É bem provável, fico satisfeito de ter essa expectativa. No fundo, essa é uma oportunidade toda especial. Nós escolhemos as palavras leis, casa do povo, trabalho, votação, representação e pluralidade. E a nossa frase ficou da seguinte maneira: a casa do povo que trabalha na votação de leis, buscando a representação e a pluralidade de opiniões e anseios sociais. Estar aqui, principalmente, propicia uma diversidade cultural, contato com pessoas diversas, distintas, mas que compartilham de um interesse comum, que é promover uma sociedade melhor, mais igualitária, e quebrar esse estigma a respeito dos nossos órgãos. Isso é fundamental para esse processo. E amanhã eles ainda têm mais atividades. Agora, se você que está em casa também tiver interesse em participar do estágio Visita, é só procurar na internet. Todas as informações estão na página do Ocupação. O endereço é câmara.leg.br/ocupação, sem o cedilho e o acento. Agora, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a experiência, ouvindo mais dois dos universitários que estão aqui. Você, por favor, diz o nome, estado e o curso que você faz. Meu nome é Milena Pereira, eu faço Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, sou de Recife, Pernambuco. O estágio Visita tem sido muito importante, porque vem promovendo uma troca de experiência com os estudantes das diversas regiões aqui do Brasil e também uma aproximação com nossos representantes, né? Contribuindo para a nossa formação acadêmica, porque aqui cada um construiu, aprendeu muito, e nosso papel também como cidadão, porque a gente está na casa do povo e está aprendendo, conhecendo a experiência de cada um aqui e se aproximando dos nossos representantes, da casa mesmo. Obrigada, Milena. Bom, desse lado aqui, quem é que pode falar um pouco? Você de blazer cinza. Meu nome é Broderick, eu faço gestão pública, sou do Rio de Janeiro. O estágio Visita foi importante
no decorrer da semana para trocar experiências, conhecimentos, independente da ideologia dos colegas. Os conhecimentos culturais que a gente obteve aqui no decorrer da semana, a aproximação com o legislativo e o conhecimento do processo legislativo em si, que é muito importante. E nem todo mundo chega a obter essas informações. Desculpa te interromper, mas era o que você esperava? Alguma coisa te surpreendeu? Obteve minhas expectativas. Muito, muito, muito além. Esperava, vamos supor, 50%, foi 150%. Bom, legal, que bom então. Obrigada. Foi nada. E eu queria também saber, então, a opinião dos deputados. Deputado Léo de Brito, qual a importância para o parlamentar dessa interação com os jovens, com os universitários? Uma importância muito grande. Primeiro quero saudar a todos aqui, parabenizar. Eu acho que essa é uma oportunidade que vocês estão tendo, ímpar, de terem acesso não só aqui ao Poder Legislativo, aqui à Câmara dos Deputados, mas visitaram também outros poderes, porque é aqui que são tomadas as grandes decisões do país. E essa casa ela tem que estar permanentemente conectada com os anseios da população, conectada com as diversas ideias que estão no nosso país de um modo geral. E a participação dos jovens na política é fundamental. Os jovens hoje cada vez mais procuram se inteirar sobre o debate que está acontecendo no Poder Legislativo, sobre a política no nosso país, e graças a Deus que nós temos uma democracia. Muitos jovens, inclusive, morreram por causa disso, morreram lutando contra a ditadura militar, para que a gente complete esse ano, exatamente esse ano, 30 anos de democracia no nosso país. E sendo brindado com a presença de jovens tão inteligentes, de jovens que têm uma preocupação com o futuro do nosso país. Então, como deputado federal, fico muito feliz de ter jovens aqui nessa casa, que são deputados federais também, e de ver, e aí foi importante uma das falas aqui, muitas vezes os jovens têm preconceito em relação à política, mas deu para vocês perceberem que aqui a gente trabalha muito. Quem quer trabalhar, trabalha muito. E aí é fundamental que a gente valorize a política, porque a política é a grande responsável pelas transformações que acontecem na nossa sociedade. Obrigada, deputado Léo de Brito. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual a opinião do senhor sobre o programa de estágio de visita? É importantíssimo. Normalmente, os grupos, as pessoas vêm aqui na Câmara dos Deputados, o padrão é quando tem algum projeto de lei de interesse deles. Os jovens vêm aqui procurando muito mais conhecimento do que qualquer coisa. Eu espero que, ao contrário do ocorrido no regime militar, os jovens não peguem armas para fazer sequestros de autoridades, latrocínios, como ocorreu naquele período, né? E, na minha opinião, não são jovens, são criminosos que morreram, mas, no meu entendimento, sim, muito importante, são muito bem-vindos e parabenizo pelo interesse de vocês de vir aqui buscar o conhecimento, que realmente a ideia que a população em geral tem da sociedade, né? Tem de nós aqui, é que a gente faz o que a gente quer, ou então não liga para os anseios da sociedade. Mas isso é mentira e vocês estão aqui para comprovar e também para, por que não, para nos criticar no que nós estamos fazendo de errado aqui. Obrigada, deputado. Bom, até agora a gente falou do estágio de visita, que é promovido pela 2ª Secretaria aqui da Câmara dos Deputados. E o nosso programa Ocupação é um dos momentos desse intercâmbio. O tema da ocupação de hoje é o Estatuto do Desarmamento, que está sendo alvo de um projeto de reformulação. Lembrando, quem está em casa também participa dessa discussão. É só entrar na nossa sala de bate-papo, tv.câmara.leg.br. Lá você pode mandar comentários e perguntas para os nossos convidados. Ou pelo Instagram, @Programa Ocupação, ou ainda pelo Facebook. O perfil da gente é www.facebook.com/Programa Ocupação. Tem ainda o 0800 619 619, ligação gratuita. Afinal, as regras para obter uma arma devem ou não ser flexibilizadas? No Brasil, são cometidos mais de 50 mil assassinatos todos os anos. 70% dessas mortes são por arma de fogo, enquanto a média mundial é de 42%, de acordo com dados da ONU. Em 2003, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento, restringindo o porte de armas a apenas algumas categorias profissionais e estabelecendo, para a compra de uma arma, a idade mínima de 25 anos e ficha criminal limpa, testes psicológicos, certidões negativas da Justiça e a comprovação da capacidade técnica. Agora, a Câmara estuda um projeto de lei que busca simplificar esse processo de compra de armas de fogo e aumentar o número de pessoas com direito a portar uma arma nas ruas. Veja agora 2 pontos de vista sobre esse assunto.
verdade, o meu projeto de lei apresentado, que é o 3722, ele é uma nova regulamentação para aquisição, para a posse, para o porte e para a circulação de armas em todo o Brasil. O meu ponto de vista como cientista é dizer que nós temos pesquisas sérias no Brasil mostrando um ponto de inflexão nas curvas de homicídio com o advento do Estatuto e, sobretudo, com a retração do mercado ilegal de armas. Nós temos números, inclusive, que comprovam que mesmo reduzindo a comercialização de armas no Brasil e diminuiu após o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003, em 90%, e mesmo assim a criminalidade só aumentou. Esse discurso que é falacioso também, de que o indivíduo está mais protegido, quando os bandidos, vamos dizer assim, eles sabem que tem armas, eles estão mais interessados em pegar essas armas. É lógico, temos alguns pontos também a mais. Ele, dentro do projeto, reduz a idade de 25, passa para 21 anos. Até porque hoje um próprio policial, ele pode ser policial com menos de 25 anos. Mas ele não pode, no caso, se ele sai da polícia, está em casa, ele não pode defender a sua família. Os profissionais de segurança pública, os caçadores, os esportistas que usam armas, isso já está previsto porque tem normativa para isso. O que se quer é reduzir o fluxo de armas em mãos erradas. Uma pessoa que vai lá na Polícia Federal, faz exame psicotécnico, ele apresenta a efetiva, ele apresenta atestado de residência, ele faz um curso de tiro, bons antecedentes. Ele vai pegar uma arma, vai cometer um crime? Lógico que não. Que ele também possa ter essa condição de se defender, porque infelizmente o Estado brasileiro não oferece isso. São os jovens que mais matam e que mais morrem. Então a gente precisa discutir isso com profundidade. O que a proliferação das armas no Brasil tem feito com a nossa juventude, sobretudo a juventude negra, ou seja, a preta e parda, que a gente tem hoje simplesmente um fenômeno de genocídio da população jovem negra no Brasil. É disso que a gente está falando quando está discutindo controle de armas sério no Brasil. Repito, meu projeto não visa armar ninguém. Visa sim permitir a segurança do cidadão, aquele que quiser e aquele que ter efetiva necessidade. Bom, queria saber agora a opinião dos dois deputados sobre o projeto, começando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o projeto ele tem um ponto que é o principal ali. Dentre os requisitos para se adquirir uma arma de fogo, há ali a comprovação da efetiva necessidade. Agora, o que é efetiva necessidade para mim, pode não ser para você. Isso aí fica a cargo do delegado federal na hora de autorizar ali a pessoa a adquirir uma arma de fogo. A gente só está retirando esse requisito subjetivo. Todos os outros requisitos, residência fixa, nada consta na justiça, se a pessoa estiver respondendo um inquérito policial que seja, ela já não pode adquirir uma arma de fogo. Mesmo aprovado o PL, o 3722 do deputado Peninha, o Brasil seguirá sendo um dos países onde há o maior controle, o maior rigor de arma de fogo. Inclusive, no Brasil, dentre os requisitos, que está o manuseio da arma de fogo, né, que nós estamos colocando como requisito para a posse, para se poder comprar uma arma, no exterior é o requisito para o porte, para se andar com ela na cintura. Então, na verdade, a gente só está querendo dar ao cidadão o direito dele ter uma arma de fogo, se assim ele desejar. E nada mais estamos fazendo do que respeitar o referendo de 2005, que o governo, na cara lavada, passa por cima. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Léo de Brito. Primeiro, desmistificar, isso aqui é um mito. O que foi definido pela população, por mais de 60% da população, está sendo cumprido. Tanto é que existe o direito, os cidadãos têm direito de ter acesso à arma, desde que eles cumpram esses requisitos. Então, o deputado, o que foi proibido naquela época, o que não passou, foi a comercialização, a proibição da comercialização. Então, vamos desmistificar isso. E, claro, tem que ser comprovada a necessidade. Para mim, a questão do acesso às armas, ela deve ser uma exceção
e não uma regra. Porque ninguém vai conseguir convencer ninguém de que o acesso às armas ele não vai trazer mais violência. E o que aconteceu, a partir do Estatuto de Desarmamento, é que as curvas que estavam ascendentes, estima-se que nós tenhamos salvo mais de 120 mil vidas no nosso país se as curvas tivessem continuado na ascendência que tinham antes do Estatuto do Desarmamento. Então, para mim, é cultura de paz e não cultura de guerra. Obrigada, deputado Léo de Brito. Bom, passar agora para vocês. E parece que já tem pergunta desse lado aqui. Você de Lilás, é isso? Isso. Pode fazer para quem é a pergunta, mesma coisa, nome, estado e o curso que você faz. Ok. Boa noite, meu nome é Felipe, sou de Pernambuco, faço ciência política na UFPE. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação dos deputados. Tá? Gostaria também de dizer que o deputado Léo de Brito tem um bom gosto aí para a camisa, viu? Parabéns. E minha pergunta vai para Bolsonaro. Tá? Então, de acordo com o mapa da violência, né, que foi dados divulgados esse ano, 2015, mais de 160 mil vidas foram salvas graças ao Estatuto de Desarmamento, né, que foi aprovado desde 2003. Né? Dentre algumas da defesa que o Estatuto do Mapa da Violência fala, é justamente que a redução do número de porte de armas em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim como é que se daria a correlação, né, em qual sentido se daria, se seria positiva ou negativa, entre duas variáveis, que seria o aumento no número de armas em circulação no país com o número de homicídios aqui no território brasileiro. Posso responder? Por quê também? Na verdade, se formos analisar a mesma lógica do mapa da violência, né, no ano de 2200, um cidadão brasileiro vai viver 300 anos de idade, já que nas últimas décadas a expectativa de vida do brasileiro ela não para de subir. Então, na verdade, é um raciocínio falacioso, porque quando se reduz o número de mortes, fala-se que é o Estatuto de Desarmamento. O Brasil, conforme o próprio mapa da violência, acaba de bater um novo recorde. Nunca se matou tanto com arma de fogo quanto hoje. São mais de 42 mil mortes, segundo o mapa da violência mais recente. Tem como dizer que o Estatuto do Desarmamento falhou no seu principal objetivo, que é reduzir o número de mortes? E se formos levar em consideração que uma sociedade armada é violenta, os Estados Unidos era para viver em constante genocídio, porque lá a relação de homem-arma é quase de 1 para 1. Então, na verdade, eu não tenho esse entendimento. Inclusive, a Universidade Harvard, em diversos estudos, aponta o seguinte: os 9 países europeus mais armados são os que têm o menor número de homicídios. E os 9 países europeus mais desarmados têm 3 vezes mais o número de homicídios. Então, na verdade, esse argumento é raso. No começo do ano falava-se em 100 mil, o Léo falou em 120 mil e você está falando em 160 mil. Até dar um conselho para vocês chegarem a um consenso de quantas mil vidas foram salvas pelo Estatuto de Desarmamento. Obrigada, deputado Bolsonaro. Já tem pergunta para o deputado Léo de Brito. De que lado? Carol, aqui. Você de azul, é isso? Pode falar mesmo nome, estado, curso e pergunta. Boa noite. Minha pergunta vai para o deputado Léo de Brito. Sou de Santa Rita, Maranhão. E eu gostaria de saber, porque no deputado do projeto do deputado Peninha, ele defende que as munições muda o estatuto, que de 50 munições por ano passa a ser 50 munições por mês. O que você acha da mudança no estatuto nesse lado? Volto a repetir, a flexibilização dessas regras, ela só vai ajudar a violência. Eu não vejo motivo para isso. Se um cidadão ele vai utilizar armas para sua defesa, por que ele vai precisar de 50 munições por mês? Por que ele vai precisar de 50 munições por mês para se defender a sua residência ou seu comércio? Ou por que ele vai aumentar o número de armas que ele vai ter na casa dele? Então, eu vejo como uma medida desnecessária, absolutamente desnecessária. Volto a reafirmar, o cidadão brasileiro hoje tem direito, dentro de situações objetivas que foram citadas aqui pelo deputado Bolsonaro, de ter acesso a armas. Agora, o acesso às armas ele deve ser uma exceção e as pessoas que devem acessar as armas elas têm que cumprir determinados requisitos. Então, eu acho desnecessária essa medida. Obrigada, deputado Léo de Brito. Deputado Bolsonaro, você queria comentar sobre essa pergunta que ela fez? Fazendo comentários internos aqui, né? Perguntar para os senhores aqui, excetuando militares e policiais, quantos civis aqui os senhores conhecem que têm um porte de arma de fogo? Se puder levantar a mão, por favor.
Uma, duas, três, 4, 5, 6, São- 7. Mais alguém? 7, deputado. Na verdade, o que se fala aqui, o Léo está falando que é um direito e etc., na verdade não é. A gente sabe que o governo tem a cultura desarmamentista. O delegado federal que autorizar diversas vezes porte ou adquirir a aquisição de arma de fogo, ele é mudado daquela cadeira. Ele segue o chefe dele, que é o ministro da Justiça. A gente sabe, em Brasília, no passado, foram 2 portes o ano inteiro, numa sociedade em que chegamos em números oficiais a quase 60 mil mortes por ano. Então, na verdade, é uma falácia. No Brasil não há um controle, há uma restrição a esse direito. E o direito de autodefesa é sagrado. A nossa vida está acima de qualquer pedaço de papel. Obrigada, deputado. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e o Ocupação volta já. Não saia daí. Estamos de volta com a Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política. Nesse 6º programa, os nossos convidados são os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Obrigada, deputados. E o assunto de hoje é o Estatuto do Desarmamento. E nessa segunda parte do programa, a gente vai saber um pouco como pensa quem está em casa nos assistindo. Bom, eu tenho aqui já alguns comentários que chegaram pelo Facebook, deputados. O Luiz Fernando Ramos Filho, de São Paulo, capital, diz o seguinte: respeitem a opinião do povo e o nosso direito de legítima defesa. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Revogação já. Marcos Passos, de Brasília, Distrito Federal. Eu tenho o direito de me defender, inclusive do Estado, caso ele queira me subjugar. Cada cidadão de bem, armado e treinado, é mais um agente de segurança para sua própria família. Mário Júnior, Rio de Janeiro. Qual é a real intenção de desarmar um cidadão de bem, sem antecedentes criminais e bem treinado? E José Ramalho, Natal, Rio Grande do Norte. O criminoso anda armado. E por que o homem de bem não pode? Bom, essas 4 manifestações que chegaram, todas a favor, então, de uma flexibilização. E agora eu queria devolver a palavra, então, para quem está aqui. A primeira pergunta, aqui desse lado, o rapaz de branco. Isso. Meu nome é Gabriel, eu sou de Marília, interior de São Paulo, curso Direito, no Centro Universitário Eurípides de Marília. Eu gostaria de perguntar para o deputado Léo se o senhor é adepto da opinião de que é melhor mudar a competência da esfera federal para a esfera estadual para o porte e posse da arma de fogo. Obrigado. Bem, essa é uma pergunta muito importante e faz parte dos debates que estão sendo feitos acerca da Lei Peninha. Eu considero temerário no seguinte sentido. Tem alguns aspectos que são positivos, alguns que são negativos. Por exemplo, nós do Estado do Acre, nós conseguimos, através da deputada Perpétua Almeida, na época da aprovação do Estatuto do Desarmamento, do acesso às armas pelos caçadores, pelas pessoas seringueiros, ribeirinhos, que se utilizam de armas exatamente para caça, para subsistência. Isso é uma cultura que existe nessas regiões da Amazônia. Então, nesse sentido, muitas vezes você não tem. Aqui, nosso deputado é policial federal, em muitos lugares você não tem uma superintendência da Polícia Federal. Então, nesse sentido, é importante o acesso. Agora, se você descentralizar e ficar isso na mão da Polícia Civil, o que pode acontecer? Politização dessa situação. Isso pode acontecer. Então, uma flexibilização com fins políticos e você pode aumentar a corrupção e, mais ainda, o controle vai ficar menor, porque hoje ele é centralizado na Polícia Federal e a Polícia Federal é quem tem maior know-how em relação a isso. E aí, falando um pouco sobre o que o deputado falou, hoje a Polícia Federal, nunca vi a Polícia Federal ter tanta autonomia, que está prendendo, inclusive, pessoas do partido do governo, está fazendo operações. Então, eu acho que isso aqui a gente não pode levar o debate para esse caminho, porque a lei está lá para ser cumprida. Então, eu quero dizer o seguinte: pode ajudar para algumas situações, mas se deixar a cargo da Polícia Civil, nós podemos ter mais corrupção, nós podemos ter a utilização política e nós podemos ter um controle menor, que é muito bem feito hoje pela Polícia Federal. Obrigada, deputado Léo de Brito. Aqui na frente, você de azul, por favor. Meu nome é Arson, sou aluno de Direito da Universidade Federal da Paraíba e gostaria de entender do deputado Bolsonaro como evitar que aumente o número de acidentes com armas de fogo a partir do momento que eu flexibilizar o acesso a elas e até transformar o Estatuto do Desarmamento em Estatuto do Armamento.
Na verdade, é o Estatuto da Legítima Defesa, eu prefiro chamar assim o PL 3722 do Peninha. Quando se fala em acidente com crianças, vem muito o apelo emocional. E longe do calor, se analisarmos os números, a gente vai perceber que o que mais mata crianças até 12 anos de idade, né, assim consideradas, segundo os dados do Ministério da Saúde, são acidentes de carro. Na 8ª causa, depois de afogamento, sufocamento, outros, queimaduras, quedas, aí vem aparecer a arma de fogo. Não conta nem com 1% ali do número de acidentes envolvendo crianças. Então, no meu entendimento, se o senhor ou a senhora vai comprar uma banheira para a sua casa, cuidado, mata muito mais acidentes de crianças do que arma de fogo. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Léo de Brito, Coriolando Medeiros, do Piauí, pergunta: por que o governo não respeita a vontade soberana do povo garantida pela Constituição no referendo que houve sobre o Estatuto do Desarmamento? Vou repetir aqui, isso é um mito. O governo respeita, porque o que foi votado no referendo foi se haveria proibição ou não da comercialização de armas. E hoje existe a comercialização de armas, desde que sejam cumpridos os requisitos. Então, infelizmente, muitas pessoas estão mal informadas sobre isso, porque, como foi comprovado aqui, inclusive pela fala inicial do deputado Bolsonaro, as pessoas podem ter acesso às armas. O que estão querendo hoje é flexibilizar isso, que é exatamente a nossa posição contrária, porque nós temos uma boa lei que permite o acesso ao cidadão para exercer a sua legítima defesa, agora dentro de critérios estabelecidos no Estatuto do Desarmamento, que também previu que aquelas pessoas que quiserem entregar suas armas, e campanhas foram feitas, elas também entreguem. Então, o cidadão tem as opções. Obrigada, deputado. Agora, onde é a próxima pergunta? Desse lado, você de camisa listrada. Eu sou Vitor, sou do Recife, estudante de Direito, e a minha pergunta vai para o deputado Bolsonaro. Deputado, eu venho de um estado extremamente violento não só em crimes que são praticados por bandidos profissionais, como o senhor e grande parte da bancada aqui na Câmara trata os homicídios por crimes com armas de fogo, mas também é um estado em que pratica diariamente crimes ocasionados dentro da própria casa. E é muito assustador para quem vem de um estado como Pernambuco, um estado em que tem uma cultura extremamente machista, inclusive do pai com o filho ou com a filha, do marido, que se exalta e que parte para a violência, ou então até de um delegado, como eu já presenciei, que se exaltou porque colocaram um carro na vaga que era reservada para ele. Eu fico preocupado, deputado, se essa questão que o senhor defende é realmente uma tentativa de colocar o cidadão de bem, que também pode praticar crime, para se defender em legítima defesa, ou isso é uma pressão externa na Câmara, visto que no ano passado, apesar que o nome do senhor não está na lista, a indústria bélica financiou importantes campanhas de deputados federais aqui na Câmara e tem exercido grande influência. Eu gostaria de saber do senhor isso. Qual é a influência externa que pode estar acontecendo aqui na Câmara, até porque, do mesmo jeito que os movimentos sociais têm o direito de fazer pressão, a indústria também tem esse direito, e para quem vem de um estado em que se assusta com gente armada, só pode despertar esse tipo de dúvida. Pode ser pressão da indústria e de gente que não tem noção como isso é prejudicial. Obrigada. Deputado Bolsonaro. Meu colega de Direito, né? Também sou formado em Direito. Cito um exemplo do seu estado, um estado vizinho ali, mas também do Nordeste, Alagoas. Foi o estado que mais se desarmou e o estado que bate recorde em cima de recorde em homicídios por 100 mil habitantes. Então a relação no meu entendimento, é bem dessa. Se formos partir da linha de que pessoas podem cometer crime, então nós temos que caçar todas as habilitações do Brasil. Vide o número de acidentes de trânsito que matam muito mais do que armas de fogo no Brasil. O que a gente pode tentar é controlar isso para tentar evitar. Como? Exigindo nada consta na justiça para se poder adquirir uma arma de fogo, um teste psicológico, uma prova de manuseio junto a um instrutor credenciado pela Polícia Federal e assim por diante. Agora, ninguém tem bola de cristal para conseguir prever qualquer tipo de crime. Eu prefiro trabalhar com dados. Como eu disse, se formos trabalhar pela emoção, teremos apelo para os dois lados e nada de racional vai sair daí. Mas esse é o meu entendimento.
Obrigada, deputado. Próxima pergunta desse lado aqui, você de camisa rosa? Deputado Leonardo. Sou Kelvin, faço administração, interior de São Paulo, Itapira. Gostaria de saber mesmo se o Estatuto do Desarmamento... Para qual deputado, desculpa? Leonardo. Gostaria de saber se o Estatuto do Desarmamento seria mais uma manobra política, uma jogada política, ou para o lado do bem do cidadão? Bem, tem algumas dúvidas, como a que foi suscitada aqui, porque, infelizmente, com o chamado financiamento empresarial de campanhas que nós temos nas campanhas eleitorais nos dias atuais, infelizmente, vários deputados são eleitos, eu não estou falando, não vou especificar isso aqui, são eleitos para defender determinados interesses aqui. O que nós colocamos de maneira muito clara é que existe, sim, o direito ao acesso a armas hoje no nosso país. Agora, nós somos contra que haja uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Aliás, eu acho inapropriada essa... Um carro ele serve para transportar as pessoas. Agora, às vezes, de maneira culposa, em determinadas situações, acontecem acidentes de trânsito. Agora, para que serve uma arma? Quer dizer que nós vamos reduzir os problemas de segurança pública armando mais o cidadão? Nós vamos reduzir os homicídios armando mais o cidadão? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos ontem. Vocês viram o que aconteceu ontem nos Estados Unidos? 2 jornalistas foram mortos por um colega de trabalho, que era uma pessoa de bem, como se fala no jargão daqueles que defendem a revogação do Estatuto de Desarmamento. Então, a Hillary Clinton, candidata principal favorita do Partido Democratas, colocou de maneira muito clara que vai rever essa situação. Quem aqui já assistiu aquele filme Tiros em Columbine? Então, a gente precisa... Está muito claro que, inclusive, tem muitos interesses, sim, e temos que deixar isso claro por trás dessa questão da revogação do Estatuto de Desarmamento. Obrigada, deputado Léo de Brito. O deputado Bolsonaro pediu para complementar a resposta que ele deu para o rapaz de Recife. Inclusive, pejorativamente, tentando nos criticar, colocaram o nome de bancada da bala. Mas muito antes bancada da bala do que bancada da mala. Tá ok? Ninguém que está envolvido da nossa bancada ali da bala, né? Está envolvido em esquema de corrupção. E, na verdade, aquela questão que estava falando das 50 munições por ano, sempre que acontece alguma coisa, algum noticiário faz ali, noticia um policial que tenha reagido com tiros a algum criminoso, sempre fala, mas e o preparo da polícia, o preparo da polícia? Você acha que com 50 munições por ano dá para uma pessoa se preparar? Essa pessoa fica preparada para utilizar uma arma de fogo? Então, no meu entendimento, é até pouco 50 munições por mês. Atiradores e atiradores, principalmente, né? Quando estão se preparando para os campeonatos, dão 400, 500 tiros em um dia. 50 munições seria muito pouco. Por mim, eu gastei R$52 mil na minha campanha em São Paulo. Fui eleito à base de muito suor e também graças à internet. Então, tenho propriedade para falar que eu sou a favor, sim, de que se mantenha o financiamento privado. Porque se mantiver público, o governo aí e os seus aliados já saem com mais de 100 bilhões por ano com as ditas bolsas, né, assistencialistas e por aí vai. E outra coisa, se forem olhar aqui, exatamente, não vou citar nomes não, e não é o caso do Léo, mas se forem ver nome a nome, quem é que recebeu dinheiro de indústria, tem muita gente de direitos humanos também que vai aparecer aí, pode ter certeza. É só ir lá no site do TSE que o senhor vê isso. Deputado Léo de Brito, quer responder, quer comentar ou posso passar para a próxima pergunta? Então, o rapaz aqui atrás de mim, de verde, pode falar. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou aluno de Administração Pública da Unesp Araraquara e minha pergunta vai para o deputado Léo. Nós estamos analisando a flexibilização do Estatuto e eu acredito que é um pouco mais amplo do que nós analisarmos somente não dar o porte de arma para a população, mas sim o comércio ilegal que já existe. O comércio que está por trás e mata já muita gente. Então, muitos falam em não dar. Mas quais são as medidas que o governo vem fazendo para diminuir essa população, principalmente das periferias, que tem o porte mesmo ilegal? Essa é uma questão fundamental. Nós queremos que o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei boa, que eu estou defendendo ela seja cumprida cada vez mais. Vou citar o exemplo do meu estado, o estado do Acre. O estado do Acre, nos primeiros meses desse ano, a maioria dos estados aumentaram o número de homicídios causados por arma de fogo. O estado do Acre foi o único que reduziu. E sabe por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública ela fez um trabalho ostensivo de tirar armas ilegais das ruas.
Então, quando a gente fala de segurança pública, a minha preocupação, a minha crítica principal em relação à chamada bancada da bala, como disse o deputado Bolsonaro, é que muitas vezes eles olham a questão da segurança pública como se fosse um problema simples. Ah, vamos resolver o problema da segurança pública. Baixa a idade penal. Vamos resolver o problema da segurança pública. Dá arma para o cidadão. Gente, para problemas complexos, vocês são universitários, eu sou professor da universidade. Problemas complexos se resolvem com soluções complexas. Então, a segurança pública passa por uma cultura de paz, passa por acesso a direitos sociais, passa por questões de problemas urbanos, passa por uma polícia que tem uma inteligência, pela integração das polícias, passa por um conjunto de fatores que são complexos. Então, não dá para a gente pegar várias estatísticas aqui relacionadas à violência e dizer que isso é culpa de um problema só, de um fator só, de uma variável só. Então, é exatamente isso, nesse sentido que eu concordo plenamente com o que você está falando. Talvez os nossos governos estaduais, principalmente, eles estejam falhando nesse controle de armas, porque, inclusive, grande parte das armas que estão em circulação de homicídios hoje, elas são ilegais, e muitas delas elas são roubadas do cidadão de bem, ou são roubadas de fóruns, por exemplo. Obrigada, deputado Léo de Brito. Agora, a próxima pergunta, moça de laranja, que está com o microfone. Não. Desculpa, é aqui, desse lado aqui, a que está com o microfone já. Bom, meu nome é Amanda, eu curso Direito na Universidade Federal de Campina Grande, de Souza, na Paraíba. E eu queria entender do deputado Bolsonaro que no projeto do deputado Peninha prevê a diminuição de idade de 25 para 21 anos para o porte de arma. E assim, eu como jovem me vejo inserida num grupo que, às vezes, por muitas vezes, age por impulsividade, até mesmo num ambiente que está relacionado a festas, bebidas alcoólicas. E eu queria entender por que a defesa dessa diminuição para 21 anos. Na verdade, a maioridade penal, estamos aqui caminhando para que seja reduzida para 16 anos para os crimes graves e 18 anos a imputabilidade penal plena, né? Eu não vejo por que manter aos 25 anos. Eu acredito que com 21 anos de idade, o jovem ele já tem discernimento, sim. E volto a falar, a arma que mata não é a arma do povo, não é a arma do cidadão de bem. E temos sim que separar cidadão de bem de cidadão ruim. Não vou botar você no mesmo bolo dos presidiários, aquela mazelada que fica lá, não. Pelo amor de Deus. Senão a gente realmente vai ter que acabar com a arma de todo mundo. Porque o governo ele entende isso. Entende que você é tão criminosa ou potencial criminosa quanto aquelas pessoas que estupram, que matam, que cometem latrocínio. E além disso, o governo ele ainda ignora o uso defensivo da arma de fogo. Na minha vida policial, eu já tive que fazer uso da arma. Apenas exibi-la e conseguir dar cabo ao problema. E graças a Deus estou hoje aqui conversando com você. Eu quero ver você que está me assistindo, quando alguém entrar na sua casa, se você vai chegar para o ladrão e vai falar que no Brasil nós temos uma cultura de paz. Aí eu quero ver se o ladrão, se ele vai rir da sua cara, se ele vai correr, o que ele vai fazer. No meu entendimento, se tiver uma arma de fogo, dá um tiro no teto. Eu duvido que esse ladrão entre na sua casa, na região rural ou na região urbana. Então esse é o meu entendimento. Pessoas com 21 anos, sim, já têm discernimento para adquirir uma arma de fogo. E a gente está falando aqui não é de uma liberação generalizada. Na verdade, tem requisitos sim a cumprir. Vai continuar sendo uma das leis mais rigorosas no controle de arma de fogo. E essa é a nossa preocupação também. Não é liberar para qualquer doente mental ou criminoso ir lá comprar arma. Até porque o criminoso não compra arma em loja. Isso está provado porque 90% das lojas brasileiras de arma de fogo fecharam, causaram desemprego e estamos batendo recorde no homicídio por armas de fogo. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Léo de Brito. Rapidamente, só questionar esse conceito de cidadão de bem, que eu vejo como preconceituoso. Porque o cidadão de bem pode ser aquele sujeito que bateu o seu carro e aí, de repente, aquela briga resultou num tiro. O cidadão de bem pode ser aquele sujeito que está num barzinho com a sua família e, de repente, teve um conflito lá e ele deu um tiro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que isso beira o preconceito. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, gente. Seres humanos eles estão suscetíveis a emoções. No Brasil, grande parte dos crimes eles acontecem porque as pessoas estão com arma de fogo na mão, porque em situações corriqueiras, em situações que podem acontecer com qualquer um de nós, gente.
Eu ensino para os meus estudantes que o tribunal do júri ele existe daquela maneira que é um tribunal popular, exatamente porque são crimes específicos. Os crimes dolosos contra a vida são crimes específicos que qualquer cidadão, por mais que tenha caráter, por mais que tenha formação, em situações extremas, pode causar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai criar aqui uma espécie de segregação que, na verdade, não existe. Todos nós somos seres humanos. Obrigada, deputado. Eu tenho uma pergunta para o senhor também, de novo, aqui da moça de blazer preto. Sou Jamile, estudo na Univale de Biguaçu, Santa Catarina. A minha pergunta o deputado Bolsonaro ele falou da diminuição de 25 para 20 anos. O porquê que o senhor é contra? Pois tem muitos jovens que 20 anos já têm discernimento, é capaz e mora em comunidades que são muito precárias. Bem, sobre essa questão da idade, eu acredito que nós podemos discutir. É uma questão que não necessariamente tem que ficar nos 25 anos. É uma questão que eu não tenho uma posição, digamos assim, firmada. Agora, considero que de qualquer maneira, toda redução, toda facilitação, para mim é complicada, porque eu considero a questão do acesso às armas como uma exceção e não como uma regra. Mas não tenho uma posição firmada a esse respeito. Obrigada, deputada. Tem uma pergunta. Faz o seguinte, vou passar primeiro para a moça de camisa florida, aí ela faz a pergunta e o senhor junta as duas, pode ser? Que isso, deputado. Vai lá. Você de Florida. Boa noite. Meu nome é Maria Clara. Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e eu quero perguntar para o senhor, deputado Bolsonaro, em relação aos requisitos para o porte da arma, né? Hoje nós sabemos que é mais difícil, não é flexibilizado. E o senhor ressaltou na sua última fala que nenhum doente mental pegaria arma. Só que como vocês pretendem avaliar a capacidade, a sanidade mental de cada pessoa através de uns testes psicotécnicos? Por exemplo, eu fui fazer teste psicotécnico para tirar carteira e no dia que eu fiz, a moça falou assim comigo: você é muito agressiva porque sua cor favorita é vermelha. Volta semana que vem que nós vamos repetir os testes. Voltei na outra semana e aí eu já estava apta a tirar carteira. O engraçado é que o teste psicotécnico, inclusive eu tive psicologia jurídica na UFMG, é um teste totalmente falho, porque ele muda o resultado toda semana. E eu tenho claramente, assim, consciência de que eu não tenho nenhum problema de sanidade mental, porque eu consulto com um dos melhores psiquiatras do Brasil. Só uma pergunta, na semana seguinte você foi de que cor? Oi? Você foi vestida de que cor na semana seguinte? Não lembro. Preconceito, Mas ela não... Branco? Na primeira semana eu fiz aquele teste daquela pirâmide. Aí ela perguntou assim, qual a sua cor favorita? Eu falei, vermelha. Ela, nossa, é agressiva, você vai atropelar todo mundo e não sei o quê. Eu falei assim, que isso? E engraçado que o meu instrutor da autoescola falou comigo, eu nunca vi ninguém tão calmo para dirigir quanto você. Então, assim, o teste psicotécnico, qualquer pessoa minimamente séria, formada em psicologia ou psiquiatria, ou qualquer pessoa que se deu o trabalho de pesquisar o mínimo sobre o assunto, sabe que é um teste totalmente furado. E eu não falo por mim. Eu falo porque qualquer teste que muda o resultado de uma semana para outra não é confiável. O teste confiável dá sempre o mesmo resultado. Então, como é que vocês pretendem avaliar a sanidade mental de um cidadão com um teste tão furado? Bom, beleza, obrigada. Passamos do deputado Bolsonaro e fazendo a anotação mental. Não gostar, né? Assim, vermelho não pode. Vermelho de jeito Podia nenhum. fazer uma emenda para retirar, então, o critério psicológico. Não, brincadeira. Ó, pergunta sobre cor. A pergunta sobre cor. Ele já quer flexibilizar mais. Tamo junto. Não, na verdade, eu não sei, realmente, eu não sou psicólogo ou psiquiatra para entender esses testes. Eu falo por mim também, que a experiência que eu tive foi no concurso que eu fiz para a Polícia Federal. A gente ficou a manhã inteira fazendo uma bateria de exames. Dentre eles tem um teste chamado NELPI, que são mais de 250 questões para você responder se você concorda fortemente ou discorda fortemente, etc. Na verdade, como eu disse, não existe uma bola de cristal para você conseguir prever o futuro. A gente tenta minimizar essa chance, né? Então, eu acredito que sim, que tem que haver esse critério restritivo, mas com certeza feito por profissionais sérios. Eu também entendo que se você mudar de camisa vai mudar o teste, você não está fazendo teste com essa psicóloga, realmente não é merecedora de muito crédito, né? Voltando só o parênteses que eu gostaria de comentar. Perfeito. Bem rapidinho, porque a gente já está... Então, por exemplo, já que estão tão preocupados com a segurança pública do cidadão, não propõe também, fazendo reuniões com psicólogos, entendendo melhor o assunto,
sobretudo a parte psicológica, por que não colocam critérios que, de fato, avaliem melhor a sanidade do cidadão? Acho que isso seria importante, já que o intuito é que o cidadão, em plenas condições, tenha o porte da arma. Então, a gente tem que realmente avaliar quem está em plenas sanidade mental e quem não está, porque da forma que é feito hoje não avalia. Nós sabemos muito Qual bem critério disso. que a gente pode colocar acima, Eu não sei, eu mais não sou restritivo? psiquiatra, Nem mas eu sou eles têm psiquiatra. psiquiatra. Bom, então, eu então estou sugerindo que É que vocês está partindo da conversem presunção com de que a pessoa é psiquiatras. doente mental, ela tem que provar que não seja. Eu não entendi direito. Não, é porque vocês falam... Você comentou que tem que ser para uma pessoa que vocês não vão fornecer armas para doentes mentais. Perfeito. E eu acho que a melhor forma de avaliar isso não é o psicotécnico. Inclusive, esse teste só existe aqui no Brasil, né? Eu acho que vocês, então, já que querem avaliar, poderiam sentar com profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, realmente aptos a saberem qual teste é melhor e elaborar uma forma mais, assim, eficaz de avaliar, por questões de segurança. Sugestão que pode ser mandada para o deputado Laudir Carvalho, relator do Estatuto Tá, ok. da Reforma. Na verdade, a Polícia Federal é que vai dizer qual é o requisito do teste psicológico, né? Então, superado o assunto. Eu vou encaminhar a sugestão para o deputado Laudívio de Carvalho, então, para a gente enrijecer o teste psicológico, então, que está, ao que tudo parece... Tá, ok. O senhor vai fazer o parêntese rapidamente? O parêntese é rapidamente. Por exemplo, com 21 anos de idade, você já pode ser policial. Com 21 anos de idade, você pode ser ministro da Defesa e ter a seu comando 300 mil pessoas. Mas não pode ali portar uma arma na cintura. Mas vai mandar em muita gente com armas. Então, essa incoerência também com relação à idade. Obrigada, deputado. Bom, antes de passar a palavra para o Broderick, eu vou fazer rapidamente a leitura aqui das mensagens que chegaram pelo 0800 e pela internet, que são gerais para os dois parlamentares. Mariana Soares, de Alapão, Tocantins, fala: armas de fogo matam mais que acidentes de trânsito e são a maior causa de mortes de jovens no país. Se ampliar o número de portadores de armas no meio da população, a criminalidade não irá aumentar mais ainda? Fernando Gomide, Brasília, Distrito Federal. Só dizer a fonte dela. Bom, Marina, por favor, manda a fonte pelo 0800 de novo, o deputado Bolsonaro está pedindo. Fernando Gomide, Brasília, pergunta: os senhores não acham que desarmamento civil é algo totalmente ineficaz contra o combate ao crime? Porque as armas que chegam às mãos dos criminosos não têm nenhuma relação com as armas vendidas legalmente em lojas. Eu creio que ele se refere aqui ao fato do contrabando de armas ser muito... Um dos parlamentares aqui... A maioria das armas são nacionais. A maioria das armas hoje apreendidas, que estão apreendidas são nacionais, não são internacionais. Bom, rápida... Na verdade, um dado dos anos 90, porque eu não tenho ele mais recente, 80% da produção brasileira, nos anos 90, era destinada aos países vizinhos aqui. Então, normalmente, o que acontecia? Ia para o Paraguai e retornava através de contrabando no tráfico negro. E só para complementar, o México é um país que não tem indústria de armas em seu território, mas é o 9º mais violento do mundo, segundo a ONU. Obrigada, deputado. Francisco Marinheiro de Araújo, São Paulo. Os agentes públicos que têm o privilégio de portar armas, caso os empreguem para tirar a vida de uma pessoa desarmada, não deveriam ter as suas penas dobradas? E aí... Concordo. O senhor concorda? Concordo. Os dois concordam. Concordo. Daniel Miller, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Daniel Miller, pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro: não seria uma boa iniciativa a liberação de porte de armas para todo proprietário de estabelecimento comercial, especialmente aqueles familiares, desde que eles frequentem aulas teóricas e práticas dadas pela própria polícia? No meu entendimento, a gente poderia estender muito mais o rol de pessoas para o porte, né, desde que cumpridos os requisitos. Por exemplo, bacharel em Direito. Eu não entendo que a pessoa que seja formada em Direito ali, ela vai ter qualquer tipo de problema com uma arma de fogo, caminhoneiros e etc. Ok, e agora eu acredito que essa que a Anne Passos, do Rio de Janeiro, mandou, deva ser para o deputado Léo de Brito. A decisão sobre a necessidade de aquisição ou não de uma arma de fogo não deveria passar pela Polícia Federal. Atendidas as condições, a aquisição deveria ser autorizada imediatamente, pois é um direito do cidadão fazer essa escolha. O senhor concorda? Na verdade, o cidadão não está acima da lei. E a lei exatamente estabelece os requisitos. Então... esses requisitos têm que ser cumpridos pelo agente da lei, que é o policial federal. Então, esses requisitos devem ser cumpridos. Não é um direito, é um direito condicionado ao cumprimento desses requisitos que eu defendo que estão presentes no Estatuto de Desarmamento. Obrigada, deputado. Como é que é o nome dela? Anne Passos. Anne Passos, você não sabe o que é bom para você. O Estado sabe. Aceite.
Obrigada, deputado. Agora, antes que eu ganhe um inimigo, Broderick, eu prometi que você ia fazer uma pergunta, a gente está estourando. Você é o último, né? E eu peço desculpas aos demais. Eu queria fazer a pergunta ao deputado Léo de Brito. O senhor, se pondo na condição de um agente público, um agente de segurança pública, tendo 21 anos, o que o senhor acharia poder usar a arma do senhor apenas na funcionalidade do senhor, não podendo defender a sua família em sua residência? Essa é uma discussão importante que tem sido feita, porque, geralmente, muitas dessas situações de agentes de segurança, eles recebem ameaças fora do ambiente de trabalho. Eu considero que essa discussão é uma discussão importante, que, na minha opinião, está fora dessas exceções, e eu acho que seja importante agora. Deve-se tomar todos os cuidados também para que, por exemplo, se esse agente ele tem problemas com bebidas alcoólicas, tem problemas psicológicos, isso pode acontecer também, isso é um complicador que deve ser levado em consideração do ponto de vista da restrição. Mas essa sua preocupação é uma preocupação pertinente. Na minha visão, rapidamente para encerrar, deputado. É quase que um preconceito, beira o preconceito, um vigilante poder usar a arma dele em serviço e não poder usar a arma dele fora de serviço. No meu entendimento, é algo que não tem qualquer lógica. E a gente pretende mudar, sim, nesse ponto. Obrigada, deputados. Infelizmente, a gente já está estourando. Mas, na minha opinião, em relação aos agentes de Estado. Bom, eu agradeço, deputados, agradeço a todos vocês. Peço desculpas a quem havia pedido para fazer mais perguntas, a quem mandou pergunta e não deu tempo para eu ler aqui. Agradeço muitíssimo a presença dos senhores, a presença de todo mundo que está aqui no estúdio e a quem estava também acompanhando o programa pela internet, pela TV. Obrigada. Essa foi a 6ª edição do Ocupação, o programa da TV Câmara, onde os universitários podem discutir os temas da agenda política nacional. E a próxima edição do Ocupação já tem data marcada, em outubro, dia 1º, às 19 horas. A gente espera vocês. Até lá! E eu queria agradecer também a 2ª Secretaria, a produção, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação da Câmara, e ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular. E se você não acompanhou a edição aqui ao vivo, você pode conferir as reprises durante a programação da TV Câmara ou então na internet, o endereço tv.câmara.leg.br. A gente também está no Facebook e no Instagram. Confere, a gente está lá.